A nossa história começa com nosso protagonista observando uma garota chamada Nekuzane, uma colega de classe que se sentava ao lado dele na sala de aula, mas que estava sempre dormindo, e que era sempre repreendida pelos professores por dormir nas aulas, mas pelo jeito isso não a impedia de continuar dormindo ali mesmo. E já fazia 3 dias que nosso prota se tornou vizinho de cadeira dela e em nenhum desses dias ele conseguiu ver seu rosto. E após aquela aula o professor em questão chama nosso protagonista para a sala dos professores para conversar, e lá descobrimos que o seu nome era Minato Seno, mas vamos chamar ele de Minato. E lá o professor pergunta se ele poderia começar a chamar a atenção da Nekuzane, já que ele se sentava perto dela, pois aquela garota nunca acorda quando começa a dormir, e que ele só precisava dar uns gritos de vez em quando. E Minato fica sem reação com esse pedido, pois ele sempre foi um garoto tímido desde pequeno. E mesmo agora mais velho ele nunca teve coragem de ter uma conversa decente com os seus colegas de classe. E agora de todas as pessoas ele tinha que alertar logo aquela garota. E antes que ele recusasse o pedido, o professor finaliza a conversa deixando tudo nas mãos de Minato, e assim que ele sai da sala dos professores ele senta na escada fora da escola e acaba ligando para seu amigo Takada, contando isso tudo o que aconteceu, e não demora muito para ele começar a rir de Minato por ele estar preocupado com isso. E ele explica que com certeza ele deveria estar sofrendo no ensino médio com essa personalidade tímida dele, mas que ver isso tudo acontecer da maneira que ele pensou era mais engraçado ainda. Com isso ele perguntou como foi o primeiro dia dele, se ele tinha se esforçado demais, e Minato responde que ele tinha ficado tão nervoso que acabou passando mal e indo parar na enfermaria, e que com esse tempo que ele passou os outros colegas dele acabaram formando seus próprios grupos, fazendo Takada rir mais ainda e dizer que era para ele se certificar de fazer novos amigos e que tudo ia dar certo, pois sua vida no ensino médio tinha acabado de começar. Com isso Minato começa a se despedir pedindo desculpas por ligar do nada durante o intervalo, e Takada diz que aí estava tudo bem, mas que na próxima ele iria pagar o churrasco, e que irão chamar mais pessoas para ir no karaokê em outro dia. Encerrando a ligação e voltando para a sala de aula, ele entra e percebe tudo vazio, já como era o esperado, pois já tinham ido para outra aula, mas ainda tinha alguém ali dormindo. Era Nekuzane e ele percebe que ela iria se atrasar se continuasse dormindo. E lembrando do pedido do professor ele resolve tentar acordá-la para irem para a próxima aula, mas antes de ele terminar sua frase ela o agarra colocando seus braços em volta de seu pescoço, abraçando Minato, e assim que ela o solta ele reflete que essa foi a primeira vez que viu o rosto dela desde que entrou para aquela sala. E do nada ela diz um nome, Masanumi, e logo depois de dizer isso ela voltar a dormir como se nada tivesse acontecido. E um tempo depois, ainda em choque, Minato estava se perguntando o que tinha sido aquilo. Por que ela tinha voltado a dormir do nada depois de ter feito aquilo e quem era Masanumi? Com isso ele vai pesquisar esse nome e acaba encontrando que ele era um samurai antigo, mas não tem certeza se ela estava se referindo a isso quando disse o nome. E com isso vemos que nosso prota tinha um QI baixo. No final do dia ele viu que ela acabou não indo mesmo para a aula e nem percebeu quando ela foi embora. E depois de sair da escola, Minato vai em uma ótica ver algo sob seus óculos e saindo de lá vê uma placa chamativa de um estabelecimento chamado de Cat Café de adoções de gatos. E ele fica surpreso de ter um lugar desses ali, pois ele nunca tinha percebido. E quando ele menos espera, Nekuzane aparece logo atrás dele, perguntando se ele estava interessado nesse Cat Café, e a cena já muda para dentro do Cat Café, onde vimos Minato brincando com os gatos e pensando que ele só seguiu a brisa e veio parar ali sem perceber. Ele se pergunta se aquela garota era mesmo a Nekuzane, pois ele nunca a tinha visto daquela maneira. E parece que até que ele passou em voz alta, pois ela vem até ele do nada o encarando, perguntando se ele tinha dito o nome dela, e perguntando quem era ele e como ele sabia o nome dela. Minato acaba respondendo que eles eram da mesma turma e se sentavam perto, mas ela não se lembra direito, então só aceita. Quando terminam esse assunto, Nekuzane vê um gatinho olhando para ela e pega ele dizendo que ele ainda tinha comido nada. E é nessa hora vemos que o nome daquele gatinho era Masamune, o mesmo nome no qual ela tinha chamado o prota naquele dia na aula. E Minato logo percebe isso e pergunta se ela gostava de gatos. Ela responde fazendo uma declaração forte que gatos são criaturas nobres e superiores aos humanos. Logo depois de dizer isso ela começar a apresentar todos os gatos do local para ele, dizendo a característica de cada um.
Quando as apresentações acabam, ela diz que tinha algo mais importante a dizer, que era para ele não contar a ninguém que ela trabalhava ali, pois a escola deles não permitia que os alunos trabalhassem meio período e que isso era tudo. Mas quando Minato vê que a conversa ia acabar naquele ponto, ele acaba chamando ela sem perceber e sem ter o que dizer. Então ele acaba se apresentando para ela como Minato Seno e que era um prazer conhecê-la. Nekuzune fica um pouco pensativa e aponta para uma lata de suco e sorrindo diz que era por conta da casa e que ele podia se sentar. Naquela noite, já na casa de Minato, ele estava em ligação com aquele seu amigo de mais cedo, o Takada. Estava perguntando a ele se tinha algum truque para lidar com pessoas facilmente, já que ele era muito bom nisso. E não demora muito para ele saber da situação atual de Minato, e ele acaba confirmando que ele estava interessado em alguém, dizendo que ela gostava de gatos e agia como um também, e os olhos dela eram grandes também, e que não demonstrava expressões, mas que às vezes ela é muito atenciosa e tinha um olhar gentil. E com isso tudo ele sentiu que queria conhecer ela mais, ou talvez tentar ser um amigo dela. Quando Minato termina de dizer tudo isso, Takada não pergunta se no lugar de ser amigo dela aquilo não estava mais com cara de um amor, mas logo ele vê que Minato não ia entender e desiste, pois ele não era do tipo de cara que diz às crianças que o Papai Noel não existe, e sim que ele só deixa que elas percebam isso por conta própria, e a noite termina assim sem o Minato entender do que ele estava falando. No dia seguinte, na sala de aula, Minato e Nekuzune chegaram bem cedo. Com isso ele a cumprimenta dizendo bom dia, mas ela não o reconhece e pergunta quem era ele. Depois de dizer seu nome, ela acaba lembrando do dia anterior, e ele diz que queria mostrar algo a ela. E enquanto ele tirava algo na mochila, vimos que na noite passada, antes de dormir, ele estava refletindo sobre que tipo de conversa deveria ter com ela. E podia ser algo simples, mas que queria conversar. Então voltamos ao presente, onde vimos o que ele queria mostrar a ela. Era um desenho que ele tinha feito daquele samurai que ele tinha encontrado quando foi pesquisar o nome Masamune na internet, com esperanças que ela o reconhecesse. Mas que não foi o caso, pois ela não sabia o que era aquilo e que estava muito feio. Logo eles se sentam e ele reflete se eles realmente podem ser amigos. Em outro dia, na sala de aula, Nekuzane estava dormindo como sempre, e o professor continuava chamando sua atenção mesmo sem surtir efeito. Isso já era uma rotina na escola, e Minato refletia que ele não sabia nada sobre ela, e que poderia considerar ela uma criatura não identificada de tão misteriosa que era. Pensando nisso, ele percebe que não sabia o primeiro nome dela, e se não tinha sido rude da parte dele ter falado com ela sem saber disso. E surge o problema de como ele iria descobrir isso, já que perguntar pessoalmente estava fora de cogitação por conta da vergonha. Então ele tem a ideia de procurar no caderno da classe, pois lá tinha todos os nomes dos alunos da sala de aula. Mas quando ele acha a página dela, ele vê que não tinha o seu nome lá e sim só seu sobrenome. E observa o que ela tinha escrito na parte de comentários e reflexões, descrevendo a sala como um clima bom, e com certeza isso se referia à sala como ter um bom clima para ela poder dormir sempre. E se pergunta se isso não seria motivo de tomar um sermão dos professores. Depois dessa falha, nosso prota pensa que tem uma chance de descobrir o nome dela se ele apenas continuar seguindo o fluxo das coisas, pois em algum momento ele poderia saber o nome por sorte, mas com o passar do tempo, ele vê que essa ideia também iria falhar, já que pelo jeito eles raramente usavam os primeiros nomes em situações diárias. E já na rua ele acaba achando um gato que era bem manso, e ele começa a pensar em um nome para ele enquanto faz carinho. Logo ele começa a falar algumas ideias de nomes em voz alta para ver se ele reage a algum. E na sua última tentativa ele reagiu, e decidiu chamar ele de Muji. E enquanto ele brincava com o gato, alguém chegava por trás dele sem perceber, e quando ele nota era Nekuzane e acaba se assustando por essa aparição aleatória, se perguntando se ela era uma ninja ou algo assim. E ela começa o papo falando sobre o quão estranho o gatinho era por ser tão manso, já que era de rua, e o chama de gato Sakura, e que chamam assim gatos onde as orelhas são cortadas como pétalas de cerejeira. Então deduz que deveriam ter pessoas que cuidam dele de vez em quando, porque quem faz isso geralmente são grupos de proteção de animais ou veterinários, como uma forma de mostrar que aquele gato foi castrado, para impedir que eles se reproduzam demais e acabarem sendo abatidos na rua. Depois desse breve comentário, ela reflete em voz alta que os humanos podem ter filhos o quanto quiserem, mas regulam a quantidade de gatos, e que isso era meio estranho de se pensar. E Minato diz em sua mente de novo que às vezes ela dá algumas declarações bem fortes. E cortando esse papo,
Ela pergunta ao prota se ele tinha falado Muji agora há pouco, e ele responde que sim, e que tinha apelidado o gato com aquele nome e pergunta se era estranho. E sem esperar para responder ela diz que era bastante estranho pois aquele era o primeiro nome dela. Então parecia que ele estava chamando por ela, então para ela era estranho. E desesperado ele pede desculpas mas ela diz que não liga muito, só não estava acostumada a ser chamada pelo primeiro nome. E quando vão perceber aquele gatinho estava indo embora já, como se estivesse dando um sinal para eles terminarem aquela conversa. E logo Muji se levanta e Minato pensa que estava feliz em saber seu nome agora e um pouco mais sobre ela, mas que ela parecia não ter nenhum interesse nele. E enquanto ele ficava com esses pensamentos tristes ela se despede dele o chamando pelo primeiro nome. Isso surpreende deixando sua voz baixa e ela acaba perguntando se tinha errado o nome dele, mas não, e isso deixa animado de novo. Mais tarde em casa, na hora da janta sua mãe comenta que ele parecia ter tido um bom dia já que ele parecia bem animado, ele só responde que estava sendo ele mesmo. Em outro dia na escola Minato estava nos corredores ainda pensando que queria ser amigo da Muji, mas não sabia exatamente o que fazer ou o que conversar com ela pois não tinha muito o que falar. Além de que ela estava sempre dormindo e por isso não era fácil achar uma hora para conversar, mas chegando na sala de aula ele se surpreende com Muji acordada e observa que ela estava assistindo alguma coisa, e vê que aquela era a chance de falar com ela e acaba perguntando com a voz tremendo se ela estava assistindo um vídeo, e respondendo sim de uma forma direta, parecendo o fim da conversa, mas logo ela continua dizendo que essa era uma boa forma de passar o tempo. E Minato se anima por ela ter continuado a conversa, e indo no embalo ele pergunta o que ela estava assistindo, e em sua mente seriam vídeos de gatos, mas ela quebra essa ideia dizendo estava vendo vídeo de uma lavadora de alta pressão, um daqueles ASMR onde eles limpam lugares sujos com uma lavadora de alta pressão. Minato pensa no que ela poderia sentir vendo vídeos daquele tipo, e para a conversa não terminar ali ele acaba gritando dizendo que aquilo era incrível, mas não funciona muito bem e o assunto morre ali. Mais tarde em sua casa, em uma ligação com seu amigo, Tanaka pergunta o que ele estava assistindo, e Minato responde que eram vídeos de ASMR onde limpam lugares sujos com uma lavadora de alta pressão, dizendo que tem um monte de vídeos que você só vai vendo a mesma coisa por horas e que realmente isso poderia viciar, e Tanaka pergunta há quanto tempo ele estava vendo isso, e ele responde que umas 4 horas mais ou menos, e seu amigo fica surpreso perguntando o que tinha de errado com ele se o ensino médio estava tão difícil assim. E logo Minato conta o porquê disso tudo falando da Muji e com isso Tanaka entende tudo, e diz que iria fluir bem no começo mesmo, e nosso prota continua a conversa falando que a viu assistindo algo como isso na escola mais cedo, e que achou que poderia conversar mais com ela na próxima vez se ele começasse a ver vídeos assim também, mas que parte do porquê dele estar fazendo isso também é porque ele está curioso, e seu amigo encerra o papo dizendo que era para nosso prota dar seu melhor e que estava torcendo por ele do fundo do seu coração, que não era para ele gastar muito tempo nesses vídeos. No dia seguinte na escola, Minato chega cumprimentando Muji e comentando que ontem ele tinha visto os vídeos que ela estava vendo, e que o jeito que mostra as coisas se tornando lindas era satisfatório e que dava um sentimento que fazia não querer parar de assistir, e que perguntando se isso tudo não era fascinante, mas Muji diz que não deixando nosso prota para baixo de novo, e antes que ele caísse em tristeza profunda ela se aproxima dele mostrando algo em seu celular, dizendo que era um dos gatinhos daquele dia, e pede desculpas a ele pois não tinha lhe dado um fone para escutar também, e Minato apenas fica sem reação e aceita, mas ele não escutava direito pois as batidas de seu coração estavam mais altas que o som do vídeo, e Muji pergunta a ele se não achava fofo o vídeo, ele afirma de imediato. Chegamos ao final do vídeo bem rápido né galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui de verdade. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar criando conteúdo especialmente agora que o canal tá começando. Se curtiu deixa aquele like para dar aquela força e se inscreve porque isso faz toda a diferença e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Comentem se vocês querem ver a próxima parte, estou super animado para continuar com essa obra. Valeu demais pela companhia e até a próxima!